Companheiros e companheiras, que a paz de Deus esteja sobre nós. Que nós tenhamos sabedoria, paciência, serenidade, fé, força de vontade para poder superar os obstáculos da nossa jornada. E que quando nós falharmos, os bons espíritos possam sempre nos reerguer, nos orientar para que a gente volte ao bom caminho. Hoje o título do nosso estudo é Amor aos Inimigos. E para a gente estudar o amor aos inimigos, nós precisamos primeiro nos debruçar sobre uma definição do que seja o amor. Essa definição muito complexa foi buscada por pensadores, filósofos, artistas, cada um à sua maneira ao longo da história da humanidade. Nós espíritas vamos utilizar uma referência da codificação. São Vicente de Paulo, que tem um dos textos mais belos de toda a doutrina espírita, está registrado lá na Revista Espírita de agosto de 1858, e ela também foi incluída, de forma mais resumida, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Nesse texto, São Vicente de Paulo diz que o amor é a virtude de Deus. Mais do que isso, é a nossa herança divina, que é transmitida por Deus a todas as criaturas. Então, o amor é o nosso traço de união, é aquela virtude que nós compartilhamos com aquele que nos criou. Essa compreensão profunda do que é o amor, ela está de acordo também com uma passagem do Livro dos Espíritos, na questão 888, onde há uma comparação entre a lei de amor e a lei de atração. De acordo com essa compreensão, o mundo físico como nós conhecemos depende da gravidade, das forças de atração que mantêm a matéria unida. Da mesma maneira, o amor seria essa força que nos mantém reunidos enquanto seres espirituais. O amor, então, para a doutrina espírita, é um princípio universal, uma força motriz, é uma parte inseparável da nossa própria constituição enquanto seres espirituais. Nessa profundidade de compreensão, nós, espíritos imperfeitos, encarnados, ainda temos muita dificuldade para alcançar. Dificuldades com palavras, a gente não sabe se é amor, caridade. Os gregos tinham diversas palavras para expressar os diferentes aspectos da palavra amor. Então nós precisamos, de alguma maneira, encontrar organização nas palavras e nos pensamentos, de uma forma didática, para que a gente possa mergulhar no estudo do amor. Para isso, a gente vai precisar ir além da simples teoria. Kardec define a doutrina espírita como uma filosofia com consequências morais. Então nós precisamos deslocar essa abordagem para uma abordagem prática, voltada à ação. E quando a gente está falando de ação, não é necessariamente ação física. Toda ação passa antes pelo espírito. E essa ação passar pelo espírito significa dizer que ela está sujeita a uma escolha, ao livre arbítrio. Então o campo de tudo que é prático, de tudo que regula a ação, é um campo de escolhas, de vontades, de livre arbítrio. Isso significa que a gente precisa transportar a discussão do amor de uma ordem de fenômenos que não passa pela escolha para uma outra ordem de fenômenos que passe pela vontade, que passe pelo livre-arbítrio. Porque nós, muitas vezes, restringimos o amor a sentimento, a instinto, a impulso. E o amor, de fato, está nisso tudo, em muitas coisas que não passam pela nossa escolha. Porém, se a gente se prender só a esse nível, nós vamos estar impedindo a nossa capacidade de desenvolver o amor. Se o amor for unicamente sentimento, ou eu sinto ou eu não sinto. Ou eu tenho dentro de mim o impulso de amar, ou eu não tenho. A gente precisa trazer o entendimento do amor para o campo da vontade, da escolha, do livre-arbítrio, porque ele também se manifesta nas coisas que nós escolhemos, que nós alimentamos, que nós expressamos, planejamos e agimos. Nessas coisas que a gente pode empregar esforço, a vontade de praticar. E aí temos a ação educativa, trabalhar uma modificação progressiva dos nossos sentimentos, dos nossos impulsos, para que mais tarde nós vejamos brotar dentro da gente impulsos, sentimentos, vontades mais amorosas. A palavra inimigo,
Assim como a palavra amor também é uma palavra um pouco obscura. Ela é muito fantasiada nos livros, filmes, séries, como aquele vilão, aquele que vai destruir a vida do outro. E nós podemos e devemos entender o inimigo de um modo mais prático, mais próximo de nós. E a gente pode fazer isso dividindo todas as nossas relações em 3 categorias. A categoria dos amigos, que são aquelas pessoas próximas, familiares, entes queridos, pelas quais nós temos carinho, afeição, aquelas pessoas que nós nos sentimos bem de estar junto. A segunda categoria é a das pessoas às quais nós somos indiferentes, somos neutros, não temos nem sentimentos bons nem sentimentos ruins. E por fim, a categoria dos inimigos. São aquelas pessoas que, seja por um contato ou seja pelo simples pensamento, revelam dentro da gente uma contrariedade, animosidade, raiva, qualquer sentimento ruim, seja de uma forma muito leve até formas que podem ser bem graves. Bem, na verdade não existe nem amor de amigo nem amor de inimigo, existe só o amor. O que a gente está usando é um recurso didático que Jesus propôs ao separar o amor dos inimigos, que Kardec aproveitou para fazer um capítulo baseado nessa frase de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Fizeram isso para nos auxiliar a compreender e agir de acordo com esse amor. A gente percebe a importância desse recurso quando a gente percebe que essa categoria de inimigo está baseada sobretudo em sentimento. Às vezes a pessoa nem agiu errado contra a gente, mas por algum motivo a gente sente repulsa por ela. Assim como às vezes um ente querido age mal com a gente, mas a gente não se sente ofendido e a gente não passa a tratar ele como inimigo por causa disso. O inimigo, então, é antes de tudo uma questão de como a gente se sente em relação àquela pessoa. Então, se o amor também for, nós estaremos presos nesse círculo vicioso. Nós não amaremos o inimigo porque nós temos um sentimento ruim por ele. Daí a necessidade, essa importância da orientação espírita de compreender o amor além, como ação, como escolha, como vontade, baseado nas palavras de Jesus. Porque Jesus não só disse, mas também exemplificou essa compreensão. Certa vez, essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 9, ele estava nas suas pregações, caminhando entre as cidades, e pediu que seus discípulos fossem à frente numa aldeia de samaritanos para pedir abrigo por aquela noite. E os inimigos samaritanos que eram dos judeus não receberam bem os apóstolos e negaram esse abrigo. Voltando muito contrariados para Jesus, os discípulos perguntaram se deveriam orar aos céus para que o fogo consumisse e destruísse aquela aldeia. E Jesus repreendeu eles imediatamente, explicando que não veio destruir, mas veio para salvar. E mais tarde completou esse ensinamento questionando o que é que a gente faz de especial, além do que fazem todas as pessoas com seus amigos, com seu círculo de afetos. Então ele transportou a necessidade do amor desse campo do sentimento, que está sujeito às contrariedades, para um campo de escolha, de atitude, um campo que pode fazer escolher não retribuir o mal com o mal. Assim faz o Evangelho também. Ele nos diz que é impossível violentar o nosso sentimento e nos obrigar a sentir pelos inimigos a mesma confiança, a mesma afeição, a mesma ternura, a simpatia que nós sentimos pelos amigos. É inclusive uma questão fluídica. A repulsão dos fluidos não permite que a gente se sinta bem na presença de um inimigo. Não está na natureza que haja uma afeição igual entre amigos e inimigos. O amor pelos inimigos, então, ele vai ser exercitado na atitude, porque a gente pode escolher não se vingar, a gente pode não desejar o mal, a gente pode socorrer caso ele tenha uma necessidade, a gente pode e deve não ofender, não prejudicar, pode até perdoar e não oferecer resistência a uma reconciliação. Isso não significa necessariamente conviver intensamente com aquele inimigo, incluí-lo no círculo de amizade, ter ternura por ele, por tudo que foi falado antes. No nosso nível de progresso espiritual, a gente vai inclusive ter impulsos de raiva, talvez até sintamos ódio como uma expressão da nossa inferioridade. Surgir esses sentimentos, isso está além do nosso controle, mas é a escolha nossa se a gente vai guardar com a gente ou não esses sentimentos, se a gente vai alimentar ou não esses sentimentos, se a gente vai pegá-los e transformar em atitudes ou não. Amar o inimigo
é escolher preservá-lo desse mal que ele não pratica, mas que a gente poderia praticar. É nos abster de todo o mal que podia partir de nós, de qualquer violência, de qualquer ofensa, de qualquer vingança, de qualquer prejuízo. E a gente pode até impedir, ou pelo menos aliviar, os males externos que poderiam atingir esse inimigo. Por exemplo, se tiver ao nosso alcance no caso de uma tragédia, se ele estiver passando fome, tiver em alguma doença ou qualquer outra dificuldade que possa caber a nós um alívio. Só que a abstenção não significa omissão. O mal que o inimigo pratica ainda merece a repreensão. A gente pode e deve se proteger contra as suas agressões, contra qualquer prejuízo, em nome da lei de conservação, do respeito, da justiça. A gente vai se defender e se proteger, só que sem responder ao mal com o mal, sem desumanizar o nosso inimigo, sem monstrificar o outro. A gente pode e deve agir contra o mal até para preservar a nós e a sociedade, aos que nos cercam. Um exemplo muito comum é da violência doméstica. Então, se nós sabemos que um marido agride a esposa, ou se nós vemos crianças de uma família sujeitas à violência, sujeitas à negligência, é o nosso dever atuar e proteger essas pessoas do mal. A diferença é que a gente não vai fazer isso ofendendo o inimigo, agredindo o inimigo. Nós vamos fazer em nome da defesa do bem, em nome do respeito ao outro. Foi assim que Jesus agiu. Ele denunciou o mal, sim, denunciou a hipocrisia, a violência, a corrupção, mas sem particularizar, sem ofender, sem agredir ninguém. Temos, por exemplo, o exemplo de Zaqueu. Está lá em Lucas, no capítulo 19. Zaqueu era chefe dos publicanos, cobradores de impostos, que eram, em sua grande maioria, corruptos, como ele mesmo era. E o povo sabia disso. Mas Zaqueu, de alguma maneira, se encantou pela palavra de Jesus, buscou segui-lo, mas como era muito baixinho, não conseguiu vê-lo na multidão e subiu na árvore. Jesus, notando isso, pediu que ele descesse e informou que gostaria de ir à casa dele. As pessoas ficaram revoltadas. E olha que Jesus não ofereceu nada a Zaqueu, só a presença. Mas as pessoas ficaram revoltadas de que Jesus estivesse na presença de um pecador. Só que essa atitude de Jesus, de pedir a hospitalidade, de pedir a alimentação na casa de Zaqueu, comoveu e constrangeu ele a ponto dele assumir a sua corrupção e prometer devolver até 4 vezes mais o que ele havia roubado das pessoas e dar metade de todos os seus bens para os pobres. Então a ação sábia de Jesus, apesar de num primeiro momento ter feito o povo se sentir ferido no seu sentimento, era uma boa ação. Jesus tratou o inimigo do povo de uma forma amorosa, de uma forma não violenta, e o resultado foi arrependimento e reparação. É por isso que nós estamos aqui, no planeta Terra, para que a gente possa reparar os males. Nós, imperfeitos, realmente acabamos sendo inimigos uns dos outros, mas é assim que nós somos instrumentos para o exercício de novas atitudes que nos tornem pessoas melhores. Não para ser melhor do que o inimigo, porque se o objetivo foi esse, na verdade é orgulho, é vaidade de humilhar o outro. O nosso objetivo deve ser melhor, mas por uma questão de coerência com os nossos princípios. Se eu estou julgando que alguma coisa é errada na conduta do outro, eu vou fazer melhor para ser justo e coerente com os meus valores. E a gente encerra tentando lançar um breve olhar de resumo nesse momento atual que nós vivemos. Estamos num momento muito conturbado. Esse isolamento físico do círculo de amigos acaba nos entristecendo porque impede a gente de manifestar nossa afeição daquela forma que nós gostaríamos. Essas restrições de mobilidade às vezes nos prendem no círculo familiar ou das pessoas mais próximas numa convivência muito intensa. Isso pode gerar atrito, desentendimento, pode aflorar mágoa, contrariedade. E por fim a gente tem um cenário social muito amplo da política, com opiniões que são discordantes sobre como conduzir essa organização pública no momento de pandemia. Esse confronto de ideias e os impactos na nossa vida prática geram muita comoção. E muitas vezes a gente se vê dividido entre a nossa manifestação justa e democrática, mas também, por outro lado, vemos questões pessoais que acirram os ânimos, apelam para ofensas, para inverdades, para desvios de uma convivência saudável, seja aquela pessoal ou à distância através das redes sociais. E em todas essas situações,
O que nós devemos buscar é o exemplo de Jesus, a aplicação dos ensinamentos espíritas, para que a gente possa conseguir agir, quanto possível, motivados sempre pelo amor, tanto para os amigos quanto para os inimigos. Muita paz.